informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa quinta-feira, dia 30 de novembro, levando para vocês os seguintes destaques. Operação interditou 20 aviões agrícolas em Mato Grosso do Sul. Prazo para inscrição no CAR termina em dezembro. Potência do frango, Brasil recusa papel de nanico no mercado de ovos. Embrapa Gado de Corte e Agraer fazem acordo para assistir produtores. Plenário da Câmara aprova a criação da Política Nacional de Biocombustíveis. E o Ministério da Agricultura retirou do mercado 800 mil litros de azeite. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E na Viraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. A quinta-feira será de tempo nublado com pancadas de chuva na região de Dourados. Haverá muitas nuvens com curtas aberturas de sol e chuva localizada, que poderá ser forte e vir acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia e da noite. Você já experimentou a bebida láctea da Cambi? É um delicioso produto para todas as horas, com muita cremosidade, em vários sabores de frutas de baixa caloria e nutritiva. Ela é rica em albumina, proteína que contém ferro e vitaminas. Sirva como sobremesa no lanche ou no momento que bater aquela fome. Produtos Cambi, saúde em sua mesa. 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado fechou ontem com esses valores. O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna pagou R$ 133 pela arroba do boi gordo à vista. No Friboi de Ponta Porã, R$ 136 com 30 dias para o pagamento. Pela arroba da vaca gorda, o Brasil Global ofereceu R$ 125 à vista. O Friboi pagou R$ 128 a prazo. No disponível em Dourados, saca de milha a R$ 21,50 e a de soja a R$ 62,00, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,24 para a venda. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comid Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselém, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado.
O Ministério da Agricultura retirou do mercado 800 mil litros de azeite de oliva impróprio para o consumo, envolvendo 64 marcas e 84 empresas brasileiras, as quais apresentavam indícios de fraude. Foi confirmada a presença de azeite lampante, não refinado, e outros óleos, como o de soja, não permitidos pela legislação. Em 311 amostras coletadas em todo o país, constatou-se também erros de informação nos rótulos. A auditora fiscal federal agropecuária Fátima Parisi, coordenadora geral de qualidade vegetal do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal, informou que no período de abril a novembro de 2017 foram fiscalizadas 76 marcas comercializadas e realizadas 240 ações fiscais em todo o país. 120 profissionais auditaram empresas envasilhadoras de azeite, assim como o comércio atacadista e varejista. O trabalhador rural Agostinho Soares de Amorim morreu ao ser atacado por abelhas na manhã de terça-feira em uma fazenda em Bataguaçu. Agostinho conduzia um trator quando foi atacado. Ele roçava a pastagem com o trator, que atingiu o enxame. O Agostinho ainda conseguiu ligar para sua esposa pedindo socorro. Ela então ligou para o Corpo de Bombeiros de Bataguaçu, que ao chegar ao local tentou reanimá-lo, porém ele não resistiu e morreu. Uma negociação para o uso do porto espanhol é resultado da missão oficial do secretário executivo do Ministério da Agricultura, Elmar Novak, à Espanha, em outubro passado, durante a feira Fruit Attraction. A agenda oficial do secretário Novak incluiu reunião com a diretoria do Porto de Las Palmas, nas Ilhas Canárias, que opera linhas marítimas para mais de 30 países africanos e está preparado para a atracação de navios de grande porte e capacitado para armazenagem de grãos, frutas, carnes e máquinas e redistribuí-los para diferentes destinos africanos em embarcações menores. O diretor do Departamento de Promoção Internacional do Agronegócio, Evaldo da Silva Júnior, disse que a oportunidade apresentada pelos espanhóis é especialmente interessante porque possibilita a distribuição dos nossos produtos com agilidade e custo competitivo, tanto para a África, uma fronteira ainda a ser explorada, quanto para a União Europeia, que é atualmente nosso segundo maior mercado importador. Realizada em 3 estados, a Operação Deriva 2, de combate à pulverização ilegal de agrotóxicos, interditou 20 aeronaves e aplicou R$ 3 milhões em multas em Mato Grosso do Sul. Ao todo, 15 empresas de aviação agrícola, uma central de recolhimento de embalagens vazias de defensivos e 5 propriedades rurais foram fiscalizadas em 12 municípios. As principais irregularidades verificadas pelo IBAMA foram a utilização de produtos perigosos em desacordo com a legislação, destinação incorreta dos produtos vencidos, armazenamento de produto contrabandeado, depósitos ilegais de agrotóxicos, atuação sem licença ambiental e apresentação de relatórios omissos. O caso mais grave foi registrado em Ponta Porã, onde a empresa AgriCenter Aviação Agrícola foi autuada em R$ 1.600.000 por usar produtos perigosos de forma ilegal em 10.000 hectares e por apresentar relatórios omissos. A Iagro, por sua vez, interditou 2.700 quilos e 18 mil litros de agrotóxicos em 7 empresas de aviação agrícola e 4 propriedades rurais. As principais irregularidades observadas foram o armazenamento inadequado de agrotóxicos, ausência de receituário agronômico e a falta de destinação correta de agrotóxicos vencidos ou sobras. O Cadastro Ambiental Rural, o CAR, é um registro eletrônico no qual todas as propriedades rurais deverão ser inscritas, disponibilizando informações ambientais dos imóveis declarados. A exigência passou a vigorar em 2016, conforme previsto pelo novo Código Florestal de 2012. A finalidade do registro é integrar as informações ambientais dos imóveis rurais, compondo base de dados para o controle, monitoramento, planejamento ambiental, econômico e combate ao desmatamento. Mato Grosso do Sul registrou mais de 23 milhões de hectares, o que corresponde a 76,6% das 30 milhões e 200 mil hectares passíveis de cadastramento.
A informação divulgada pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar aponta outra informação importante: recebimento de 26.281 inscrições de pequenos imóveis rurais de até 4 módulos fiscais. O governo federal determinou que as administrações estaduais se responsabilizassem por viabilizar o cadastro dos pequenos proprietários rurais. Em Mato Grosso do Sul, nós firmamos uma parceria com a Agraer. Todas as unidades da agência no estado receberam as solicitações de inscrição de pequenas propriedades, facilitando o cadastramento dessas áreas, explicou o secretário Jaime Verruc. Os produtores que não estiverem cadastrados depois do prazo final, dezembro desse ano, serão penalizados nos seguintes quesitos: impossibilidade de solicitar crédito agrícola, aderir ao programa de regularização ambiental, emitir cota de reserva ambiental e ainda terá de cumprir penalidades cometidas antes de 22 de julho de 2008. O relator da CPI da JBS no Congresso, deputado federal Carlos Marum, espera concluir nos próximos dias os trabalhos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, incluindo uma nova convocação do ex-procurador-geral da Justiça, Rodrigo Janot. Marum fez a afirmação horas depois da sessão conjunta dos deputados e senadores na terça-feira, que apuram o caso no Congresso, no qual o empresário Joesley Batista, dono do frigorífico JBS Friboi, optou por ficar em silêncio e não responder às perguntas dos congressistas, seguindo orientações do seu advogado. Insatisfeito com o posicionamento do empresário, que na maioria das perguntas afirmou que manteria o silêncio, Marum chamou Joesley de mafiosinho de terceira categoria. Mesmo sem as informações prestadas por Joesley e seu irmão Wesley Batista, que também optou por ficar em silêncio em depoimento anterior, o relator afirma que os trabalhos da CPI avançaram bastante. A Embrapa Gado de Corte em Campo Grande e a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural, a Agraer, assinaram um acordo de cooperação técnica que pretende ampliar a interação das duas instituições por meio de ações de assistência técnica e extensão rural, fortalecendo a transferência de tecnologias. Para isso, a parceria possibilitará a capacitação mútua de técnicos e implementação de unidades de referência tecnológicas, a URT, dias de campo e outras ações. O contrato veio após a conclusão de um acordo da Agraer junto ao Ministério da Agricultura, que prevê o atendimento a produtores de médio porte de pecuária de corte e leiteira. O foco é trabalhar na recuperação de pastagens degradadas e, por isso, solicitamos o apoio da Embrapa para trabalharmos juntos no treinamento de técnicos e instalação de URTs, afirmou Araquém Ibrahim Nidon, gerente de desenvolvimento rural da Agraer. O objetivo da Agraer é atender ao redor de 200 produtores das regiões Norte, Leste e Centro do Estado em 3 anos. Na iniciativa estão previstas a instalação de 12 unidades de referência tecnológica, visitas bimestrais às propriedades participantes e seminários regionais. A gestora de desenvolvimento rural da Agraer, Rosilander Borges, ressalta que um dos principais entraves da produção em Mato Grosso do Sul são as restrições alimentares, e isso muitas vezes é reflexo da situação de degradação das pastagens. Estima-se que Mato Grosso do Sul possua de 7 a 9 milhões de hectares de áreas degradadas, colocando essa situação como um dos maiores problemas do setor agropecuário. Na cerimônia de aniversário de 40 anos da criação da Secretaria de Defesa Agropecuária, a SDA, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, na terça-feira, o ministro Blário Maggi destacou a importância do órgão para a garantia da segurança sanitária e fitossanitária dos alimentos, mas alertou sobre a necessidade de mudanças estruturais que assegurem o melhor acompanhamento do Estado no processo de fiscalização. Nos últimos 40 anos, o Brasil avançou muito na agricultura e pecuária, disse o Blário Maggi, e passamos de grandes importadores para grandes players no mundo do agronegócio, e por isso as mudanças são necessárias. Há alguns meses, o Ministério contratou consultoria independente para formatar mudanças na estrutura da SDA que possibilitem melhor acompanhamento do setor. Maior exportador mundial de frango e com folga. Quando o assunto é ovo, o Brasil não chega nem perto dos líderes do setor. Hoje,
dos 39 bilhões 180 milhões de ovos produzidos no país, o equivalente a 2.419 toneladas, nem 0,5% é enviado para fora. Em volume, os embarques correspondem a modestas 10.400 toneladas, quase 30 vezes a menos em relação aos números da Turquia, o maior exportador mundial de ovos. Entretanto, o setor tem se empenhado para mudar esse cenário. Com o projeto Brazilian Egg, encabeçado pela Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, empresas do país vêm participando de feiras internacionais em busca de novas oportunidades. De acordo com o presidente da ABPA, Francisco Turra, o desempenho pouco expressivo se comparado a outros segmentos da avicultura é resultado, em parte, da produção também considerada baixa, menor, por exemplo, que a dos Estados Unidos e até a do Japão. O Brasil tem um nível grande para ser preenchido no consumo interno, afirmou o Turra. Em média, cada brasileiro come 190 ovos por ano. Muito? O consumo mundial é de 230 unidades e no México, onde se come mais ovo do que em qualquer outro canto do planeta, o índice chega a 360 ovos. A Sementes Cepad é uma empresa do ramo de sementes de pastagem, atendendo Dourados e todo o estado com ótimos preços e condições de pagamento. A Cepad tem variedades de braquiárias Marandu, Piatã, Decumbens, MG4, MG5 e também os pânicos Aruana, Maçai, Mombaça e Rusizienses com ótimo preço e prazo para pagamento, com entrega imediata na sua propriedade rural. A Cepad é revendedora autorizada das sementes Alvorada, associada à Embrapa e à Unipasto. Sementes Cepad, Weimar Torres, esquina com Benjamin Constant, antiga Sementes Fandango. Fones 3422-3362 e 99972-1541. Fale com Celso ou Vinícius. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. O plenário da Câmara aprovou a criação da Política Nacional de Biocombustíveis. Aumentar a produção e o uso de combustíveis de origem biológica, como o álcool da cana-de-açúcar e o biodiesel de mamona. E com isso, cumprir as metas internacionais que o Brasil assumiu para diminuir a emissão de gases de efeito estufa em 37% até 2025. Esse é o objetivo da Política Nacional de Biocombustíveis, conhecida como RenovaBio, prevista no projeto de lei aprovado nesta terça-feira pelo plenário da Câmara dos Deputados. A iniciativa já foi lançada pelo governo há um ano, mas a intenção é transformá-la em ação permanente. O relator da proposta, deputado João Fernando Coutinho, do PSB de Pernambuco, fala dos benefícios. Vamos aumentar a nossa eficiência energética, garantir o nosso abastecimento, já que esse ano de 17, inclusive, aumentamos de maneira significativa a importação de combustíveis fósseis. Vamos estimular a produção do etanol, do biodiesel, dos combustíveis limpos que possam tornar o Brasil sustentável e honrar com o mundo o acordo do clima que foi firmado pelo nosso país. Com as negociações entre os líderes partidários e o relator, pontos considerados polêmicos foram ajustados. Por exemplo, foram retiradas as metas de adição de biocombustível ao combustível fóssil, como o aumento do etanol na gasolina. Isso ficou para ser determinado pelo governo num prazo de 6 meses. Com os ajustes, a aprovação foi praticamente consensual. O deputado Pompeu de Matos, do PDT gaúcho, disse que o RenovaBio vai ser bom para a economia e o meio ambiente. A criação de um selo de adição de biodiesel nos combustíveis fósseis é bem-vindo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Isso, na prática, estimula a agricultura, porque vamos produzir mais cana-de-açúcar para produzir o álcool, mais mamona para produzir o óleo diesel. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra, fértil regada a suor.
que recebe a semente sempre a melhor. Sêmen Barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua companhia, desejamos um excelente dia a todos e marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. E nos canais da Grande FM do Facebook e do YouTube, vocês podem assistir ao nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.